no livro de Gálatas. Nós estamos estudando o livro de Gálatas já há alguns domingos e eu estou impressionado com essa carta. Na verdade, a palavra de Deus ela é impressionante, né? Mas o livro de Gálatas ele tem sido para mim aqui um grande norteador do ministério, porque eu acredito que a igreja ela precisa estar sempre atenta à palavra de Deus e o que o Senhor requer dela mesmo. Nós somos tentados a fazer algumas coisas que são aparentemente emergentes ou urgentes, mas a gente relaciona urgência com emergência e uma coisa nem sempre tem a ver com a outra. Então, uma igreja emergente é uma igreja que muitas vezes abre mão da qualidade da palavra, a qualidade do evangelho, para aceitar todas as coisas. Toda igreja deve ser abrangente, né? Mas nem toda igreja deve ser emergente. O trabalho é feito ao modo de Deus. E o livro de Gálatas, então, no capítulo 2, que nós vamos ler, do 1 até o 10, vai nos ensinar aqui como Paulo lidava com algumas dificuldades. E quais eram as dificuldades que ele encontrou com os Gálatas, e como ele lidou com elas. Que o Senhor Jesus fala no nosso coração nesta noite. Gálatas 2, 1 a 10. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Recomendamos-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Senhor, eis a tua palavra diante de nós, que ela seja o guia e o aio das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Você consegue imaginar o discurso que está acontecendo aqui? Imagina então os crentes de Gálatas, todos na igreja, adorando ao Senhor, e chega uma caravana naquela igreja de homens chamados judaizantes. E esses missionários judaico-cristãos, a gente está falando aqui de uma época de transição do judaísmo para o cristianismo. Esses missionários chegam ali naquela região, dizendo que estavam vindo até lá por mando dos apóstolos. Paulo até o cita aqui: Pedro, Tiago e João, aqueles mesmos do barquinho, né? E esses homens então estavam aqui agora, usando a autoridade apostólica para dizer: olha, viemos a mando dos apóstolos, dos colunas da igreja, para conversar com vocês. E aí vem a pergunta para a igreja: vocês são cristãos? E a igreja responde: somos. Eles respondem: nossa, que maravilha! Vocês querem o Senhor como Salvador? Sim, que coisa maravilhosa! Nós também somos cristãos. Aí eles: nossa, que legal, hein? Bacana demais e tal. Eu falo assim: mas vocês já se circuncidaram? Eles falam: não, nunca nos circuncidamos. Eu falo: mas vocês são cristãos? Somos. E não se circuncidaram? Não. Quem pregou o evangelho para vocês? Foi Paulo. Paulo? Já imaginamos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês ainda não são cristãos. Vocês estão quase lá. Falta alguma coisa. Paulo disse que não precisava se circuncidar. E eles respondem: não. Paulo disse que pela fé estamos salvos e não precisamos de mais nada. O que devemos fazer depois de ser salvos é obedecer a Deus, perseverar na verdade
Ele diz só isso? Não, deixa eu dizer, Paulo ensinou tudo errado. Vocês ainda não são cristãos. Para que sejam cristãos e possam entrar no reino de Deus, é preciso ir além de somente crer em Jesus. É necessário se circuncidar, deixar de comer carne de porco e de sangue. É importante também parar de viver do jeito que vocês estão vivendo. Vocês precisam se tornar judeus. Jesus era judeu. A Bíblia que vocês estão lendo é judia. Vocês não podem ser cristãos, nem se salvar, se não praticarem a lei de Moisés. É preciso ser um judeu para entrar no céu. Esse era o problema. O problema da igreja de Gálatas era esse. O apóstolo Paulo havia pregado o evangelho da graça e da fé, e alguns homens chegaram lá para dizer que não tinha nada a ver com isso, que eles tinham mesmo que seguir a lei de Moisés. Tinha que se circuncidar, tinha que parar de comer carne de porco. Já imaginou, irmãos? Um tocinho de barriga, com a pele virada na grelha para baixo assim, não podia mais. Agora você até esses uns aí, né? Até assim, uma maionese. Pois bem, esse cara pensando, agora vamos falar demais, como é que nós vamos fazer com a nossa vida? Mas nós somos gregos, não tem nada a ver com judeu. Nós não somos judeus. Ele fala, não, se quiserem ser cristãos, precisa ser judeu. Sem dúvida, irmãos, foi muito difícil a transição entre o judaísmo e o cristianismo, a ponto da igreja, no livro de Atos, ter que se reunir no concílio para poder dar uma resposta para as igrejas para os irmãos que estavam se convertendo na região dos gentios, e o embate que tinha então com os judeus e gentios. Muita gente ficou falando assim, peraí, agora segue ou não segue mais a lei? O que nós vamos fazer? E a igreja então precisou se reunir em Atos para dar um parecer. Mas a barreira étnica e religiosa era muito forte. Infelizmente, a igreja evangélica no nosso país continua vivendo o mesmo problema e tem pregado os mesmos absurdos. A gente ouve por aí, você quer entrar no céu? Ah, pois bem. Você crê em Jesus? Creio. Mas só Jesus não é suficiente. Você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer isso. E eu vou até te falar, algumas coisas que são exigidas dos crentes são até coisas boas. São coisas boas. Mas não são coisas que sustentam a nossa salvação. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é o quê? É dom de Deus. Então, esse texto aqui vai mostrar para nós que a religiosidade, não só lá, mas hoje também, ela ainda vem muito forte e ela vem acima do Evangelho. Talvez muitos de vocês que estão sentados aqui ainda carregam em vocês mesmos uma carga religiosa muito grande, uma herança religiosa muito grande. Nós somos seres religiosos. Só que nós, via de regra, praticamos a religião falsa, não é a religião verdadeira, a religião pura, verdadeira, sem mácula, essa é a de Deus, vai dizer o irmão Tiago. E infelizmente, muitas pessoas e muitas igrejas estão tentando derrotar o Evangelho e colocar outra coisa a mais. Mas o apóstolo Paulo vai nos lembrar de que não é assim. O Evangelho nunca perde. O Evangelho nunca perde. O Evangelho sempre vence. A última mensagem que nós vimos no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo encerrou o primeiro capítulo dizendo que recebeu o Evangelho de Deus, não foi de homem nenhum, não foi carne e sangue. Por isso ele procurava agradar a Deus e não aos homens, e isso fez com que ele contasse a sua vida, o seu passado, quem ele era, como ele perseguiu e como ele assolou a igreja de Deus, e dando prova com sua própria vida de que o Evangelho de Deus é um Evangelho poderoso, o Evangelho que ele estava pregando é um Evangelho que transforma vidas, e não veio de homem nenhum, veio de Deus. Por isso ele disse que eu não procuro agradar a homens, mas procuro agradar a Deus. Mas agora então surge um problema, porque no capítulo 2 o apóstolo Paulo defende o seu ministério diante desses homens que pregavam que era necessário alguma coisa a mais para validar e certificar a salvação. Se Paulo não devia nada a ninguém, por que ele vai dizer que 14 anos depois ele decide ir a Jerusalém para pregar a alguns homens, na verdade pregar a todos, o evangelho que ele pregava entre os gentios, mas especificamente a alguns homens que ele chama de homens de maior influência, para que ele não tenha corrido em vão? Como que pode? Se no versículo 10 do capítulo 1 ele vai dizer que procura agradar a Deus e não aos homens, e agora no capítulo 2, versículo 1 ele vai dizer que ele foi correndo a Jerusalém. Na verdade ele não foi correndo, né? 14 anos depois ele foi a Jerusalém
para pregar para aqueles homens de influência. E aí, Paulo devia alguma coisa a alguém ou não? O que foi fazer Paulo em Jerusalém 14 anos depois? Nós temos que acreditar que ele disse que não procurava agradar a homem nenhum. Nós temos que crer nisso. Tem algumas coisas aqui a gente precisa lembrar. 14 anos após a sua conversão e 11 anos após a sua última visita a Jerusalém, o apóstolo Paulo volta a Jerusalém. Foram praticamente 14 anos após a sua conversão e 11 anos após a sua ida, a primeira ida a Jerusalém, ou a sua última ida a Jerusalém. Ele vai lá, e ele havia ficado em Jerusalém da última vez 15 dias. Isso denota que Paulo realmente não procurava agradar a homens, e foi procurar os apóstolos 15 anos depois. Era muito tempo. Ele leva consigo um judeu, Barnabé, e um grego, Tito. Percebe como Paulo é um cara esperto. Se o problema é o evangelho dos judeus, que não pode alcançar os gregos, ele decide levar para os apóstolos verem um judeu crente e um grego crente. O apóstolo Paulo, ele fala assim: eu quero ver o barraco, o circo pegar fogo. Eu vou levar para Pedro, Tiago e João um judeu, mas vou levar um grego crente. Eu quero ver o que esses homens vão fazer. Eu quero ver, o pau vai quebrar lá sem sombra de dúvida. Então algumas coisas ficam claras aqui. Paulo se converte e prega o evangelho da graça para não-judeus. Isso é algo aparentemente novo para os judeus. E alguns judaizantes então recusam. Não, somente os judeus podem ser salvos. Se os gregos querem ser, que se convertam ao judaísmo. Não só no coração, mas também na carne. Tem que virar judeu. Às vezes você já ouviu alguma coisa assim por aí, né? Esse grupo então começa a tirar a autoridade de Paulo entre os Gálatas. Vai dizendo: olha, Paulo está pregando uma mensagem simples e barata, porque ele quer manipular vocês, ele quer pegar o dinheiro de vocês. Onde já se viu salvação assim, de graça? Não existe, gente, é tudo com muito esforço. Tome cuidado com esse tal do Paulo. E diziam: olha, quem nos mandou foram os caras. Tiago, Pedro, João, os homens que Jesus colocou como colunas da igreja, mandaram a gente aqui para dizer: pode Paulo só fala bobagem. E aquela igreja então começou a ficar assim. Já imaginou isso? Chegasse um cara aqui e falasse assim: o que esse pastor está pregando aí está tudo errado. Ele está pregando, ele falou: agora nós vamos começar a pregar o seguinte, que para entrar no céu tem que dar muito dinheiro. Esse pastor está falando de graça, de fé, esquece o que ele está falando. Tem que dar dinheiro mesmo para entrar no céu. Tem que dar muito, senão não entra. Eu estou falando é que a gente ouve por aí, né? Olha, o que esse pastor está falando aí é muito bom, mas tem que seguir direitinho as doutrinas da igreja presbiteriana, senão não entra no céu, tá bom? Você já batizou seu menino? Seu menino batizado com igreja? Não, você não vai entrar no céu. Não, batismo infantil? Não? Meu Deus do céu, então você não vai entrar no céu. Já imaginou se entrasse por aqui algumas pessoas dizendo isso? Alguns irmãos iam ficar assim, olhar para mim assim, vou olhar para o cara, vou olhar para mim. A igreja estava assim. Olhava para aqueles homens e falava assim: gente, será que nós vamos ficar com o evangelho de Pedro, de Tiago e de João? Ou será que não acreditaram no Paulo? Ih, rapaz, acho que o negócio agora complicou. E você já imaginou o problemão que essa igreja teria se Pedro e Paulo entrassem em discussão? Já imaginou como que o reino de Deus ia ser afetado ali nas igrejas se Pedro e Paulo colidissem ali de ideias? Duas colunas, um do lado, outro do outro, um fazendo uma obra fantástica do lado de lá e o outro fazendo uma obra fantástica do outro lado. Se eles entrassem em conflito, quem ia levar a tinta mesmo eram os crentes. Então a unidade e a paz da igreja aqui vai sendo preservada. Mas a pergunta é: por que Paulo foi a Jerusalém pregar para homens influentes, já que ele não devia nada para ninguém? Pegou o dilema? Existem 3 motivos por que Paulo foi para lá. O primeiro deles está muito claro no versículo 1 e 2. Aqueles judaizantes dos falsos profetas daquela época estavam causando confusão na igreja e dizendo assim: olha, o evangelho de Paulo é diferente do de Pedro. Eles colocam a igreja em confusão. Eles estão dizendo: tem 2 evangelhos, vocês vão ter que acreditar em um só. Eu recomendo que seja o de Pedro, porque afinal de contas Pedro estava lá com Jesus. E o apóstolo Paulo não é apóstolo, é coisa nenhuma. Ele inventou esse título aí porque ele não foi chamado dos 12. Verdade, ele foi chamado dos 12. Ele mesmo disse que foi chamado, mas ele foi um apóstolo nascido fora de tempo, que ele vai falar. Então começa a ficar aquele problema. Eu fico imaginando se os crentes daquela igreja fossem nordestinos,
eles iam falar assim: oxi, aí eles será que nós teremos que seguir Pedro mesmo ou Paulo? Oxi, bicho alexado, né? E ficou aquele desafio, aquele problema. E a gente vai ver então que não tinha dois evangelhos, mas o ponto aqui é o seguinte: Satanás, de maneira muito astuta, procura tirar a unidade e o crescimento do evangelho ali entre os gentios, colocando dúvidas na cabeça dos irmãos. E o diabo, ele procura abafar o cristianismo, o avanço da palavra de Deus, usando nada menos do que os falsos profetas. Os falsos profetas são enviados de Satanás para trazer confusão na vida da igreja. Tome cuidado com esses nomes. Eu não vou citar nomes, mas eu sei que se você pensar um pouquinho, você vai conseguir entender o que eu estou dizendo. O nosso Senhor Jesus disse que nos últimos dias esses homens eles tentariam, se possível fosse, confundir até os salvos, os eleitos. O segundo motivo por que Paulo vai lá é porque ele sabe que ele recebeu uma revelação divina. Olha o versículo 2: subir em obediência a uma revelação. Muito provavelmente a revelação que o apóstolo Paulo recebe aqui está em Atos 11, quando um profeta chamado Ágabo chega até Paulo para dizer, lá em Antioquia, de que havia muitas pessoas passando fome e que era para a igreja que ele pastoreava, as igrejas que ele havia evangelizado, levantarem uma oferta para tratarem da fome naquela região. Isso faz muito sentido, porque no fim da conversa com os apóstolos, o versículo 10 que nós lemos no capítulo 2 de Gálatas, vai dizer que os apóstolos falaram com ele: e não se esqueça de cuidar dos pobres. Então, muito provavelmente, Paulo vai a Jerusalém, porque Ágabo pediu para ele fazer uma coleta entre as igrejas e levar dinheiro aos apóstolos, para que os apóstolos pudessem ajudar as igrejas que tinham irmãos passando fome e muita pobreza. Chegando lá, ele encontra com alguns judaico-cristãos, os judaizantes, o mesmo grupo que estava lá em Gálatas. Os colegas dele estavam lá em Jerusalém. E Paulo começa a pregar e fala: você quer Paulo? Nós vamos te pegar aqui agora. E aí rola uma reunião do Supremo Concílio ali, porque todo mundo sabe que a igreja de Atos é uma igreja presbiteriana, né? Pois bem, e no último verso então a gente encontra isso aí. O apóstolo Paulo aqui, eu queria falar uma outra coisa, é que enquanto o falso apóstolo, o falso profeta, ele quer causar confusão na vida da igreja, o verdadeiro servo de Deus caminha debaixo da instrução divina. O apóstolo Paulo recebeu uma revelação e, por obediência à palavra de Deus, ele vai a Jerusalém. Paulo não foi a Jerusalém para bater continência dos apóstolos. Paulo não vai a Jerusalém para pedir permissão para o núcleo da igreja. Ele sabia que Deus o chamou, ele sabia que ele devia pregar a palavra, mas ele foi lá porque Deus o enviou. E todo servo de Deus tem que estar pronto para ouvir as palavras de Deus, ainda que fira a sua personalidade e a sua religiosidade. O apóstolo Pedro teve uma visão de uma comida impura e Deus manda ele comer. E ele fala: eu não posso comer isso. É Deus chamando Pedro para pregar para os gentios. E ele abre mão da sua religiosidade e ele vai à casa de Cornélio, e lá há muitas conversões. O servo fiel de Deus tem que caminhar debaixo da instrução de Deus e não da religiosidade. Se você é um servo de Deus, você vai ler coisas na Bíblia que vão ferir a sua personalidade e a sua herança cultural religiosa. E você vai ter que então abrir mão da sua personalidade e da sua herança cultural religiosa e obedecer à palavra de Deus. É isso que Paulo fez, é isso que todos nós devemos fazer. E o terceiro motivo pelo qual Paulo foi lá é porque ele queria pregar para homens influentes. Eu vou falar uma coisa para você. Esse texto aqui me colocou em cada dúvida essa semana, porque eu estou assim: gente, eu não consigo acreditar. Um dia eu ouvi um pastor falar comigo assim: João, eu vou orar para você, para que lá na Betel, um pastor amigo meu falou comigo, para que lá na Betel, advogados se convertam, lá no Paulo VI, médicos se convertam, pessoas ricas e famosas se convertam, para te ajudar no trabalho. Eu falei assim: gente, o senhor não sabe o que está falando, porque a Bíblia fala que Deus escolhe as coisas loucas para envergonhar a sábia, os pobres envergonhar os ricos. Eu não vou ficar pregando no colibri, não. Na verdade, eles vão olhar para mim e falar assim: sabe aquela coisa? Entendeu? O meu sangue é carijós, né? Nada colibri, não. E aí eu fico pensando, talvez no caso da fala desse pastor não tenha nada a ver, mas no caso de Paulo tinha tudo a ver.
O apóstolo Paulo não foi pregar para homens de influência porque ele disse assim: eu vou dar uma passadinha lá em Jerusalém, vou puxar o saco dos apóstolos e vou ver se eles me dão um cargo melhor lá em Jerusalém. Quem sabe não ver até presidente da igreja lá em Jerusalém. Gente, às vezes eu consigo um cargo de secretário presbiterial lá, sinodal, de não sei o que, lá em Jerusalém, um cartão Mastercard preto da igreja presbiteriana lá em Jerusalém. Já imaginou, gente? Cada coisa boa que pode me dar. Não tem nada disso. Ele vai dizer que ele ia lá pregar esse evangelho a todos e também aos apóstolos, que eram homens de maior influência, não de maior influência espiritual, porque ele vai dizer depois aqui que tanto interessa quem são, porque Deus não vê a aparência de homens. Ele vai dizer isso, mas para não ter corrido em vão, que Paulo está querendo dizer o seguinte: eu vim pregar para os apóstolos, para que eles pudessem concordar comigo, para que a igreja dos Gálatas tivesse paz. Eu vim aqui, eu me submeto a esses homens, não por minha causa, porque eu sei o evangelho que eu estou pregando, mas eu sei que lá no livro de Gálatas, lá nos meus irmãos em Gálatas, lá na Galácia, existem alguns crentes que estão com muitas dúvidas, e seria muito bom para eles ouvir da boca de Paulo, de Pedro, Tiago e João, de que o evangelho que Paulo está pregando é o verdadeiro. O apóstolo Paulo então procura fazer um pragmatismo santo. Nem todo pragmatismo é errado, algumas coisas dão resultado, e esse aqui sem dúvida é uma delas. Pregar para homens que são considerados a coluna da igreja, para que aqueles homens então pudessem dar a ele a destra da comunhão e dizer: Paulo, o evangelho que você está pregando é verdadeiro, continue a pregar. Mas conhecendo bem o apóstolo Paulo, se João, Tiago e Pedro falam com eles: você vai parar de pregar esse evangelho, vocês acham que ele continuaria ou pararia? Sem dúvida, sem sombra de dúvida, ele ia continuar. Então ele não foi lá por causa dele, ele foi por causa dos Gálatas, para que os próprios irmãos se sentissem em paz e tivessem confiança naquilo que ele estava pregando. E aí eu quero abrir a terceira pregação. Deus usa homens de Deus para fazer com que o reino dele avance nessa terra. Deus chama vários homens, e nessa noite ele pode estar chamando você para trabalhar no reino dele. Ele chama homens. Não significa que os homens são donos da igreja, não, mas significa que Deus usa homens. É através de concílios, de presbitérios e de conselhos que Deus manifesta a sua graça na vida da igreja. Homens são enviados a alguns lugares, homens são retirados de alguns lugares, porque Deus manifesta a sua graça no meio do povo. Através de presidentes, deputados e senadores, que Deus abençoa a nação ou pune a nação. Para nós é meio difícil de entender, mas é assim que Deus trabalha, e naquele momento Ele usou esses 3 apóstolos para certificarem a obra do apóstolo Paulo. Nesse momento, então, fica difícil de saber qual que é o recado que Paulo tem para nós aqui, porque aparentemente, então, a gente está vendo só história. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui ali, fui acolá. E John Stott, o falecido John Stott, ele fez algumas perguntas aqui, que na verdade parece que Paulo está contando uma novela. Preciosa, eu gosto dessa palavra, preciosa. A gente consegue detectar também. A primeira pergunta é: como reagiriam os apóstolos em Jerusalém quando Paulo levasse um gentio junto com o judeu? Como reagiria essa igreja? Aqui o John Stott está fazendo um papel de Sérgio Chapelain, né? Quem conhece, tá bom. Quem não conhece, tá bom. Será que esses apóstolos endossariam o evangelho de Jesus e de Paulo? Ou será que eles modificariam? Será que a liberdade com que Cristo nos libertou seria mantida? Ou será que a igreja agora ficaria refém na mão de judaizantes? Paulo chegou num lugar, tinha alguns apóstolos e tinha os judaizantes. Os apóstolos estavam sentados para ouvir a pregação e os judaizantes diziam: olha, não podemos acreditar em Paulo. Você está dizendo que Jesus salva, mas nós sabemos muito bem que quem salva é a lei de Moisés. Tem que obedecer à lei. E agora? Os apóstolos iam dar aval para Paulo ou iam ficar com os judaizantes? Qual seria o destino da nossa igreja? Isso veria Paulo na sexta-feira no Globo Repórter daquela semana. Pode parecer brincadeira aqui, mas o apóstolo Paulo agora vai responder essas perguntas e vai dizer para nós uma coisa: o evangelho saiu vitorioso, porque o evangelho nunca perde. O evangelho nunca perde. Quais os fatores da vitória do evangelho? Primeiro, versículo 3, 4 e 5. O apóstolo Paulo vai dizer: nem Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram no nosso meio, estão espreitando a nossa liberdade com o fim de nos escravizar. E por fim vai dizer: aos quais nem por uma hora eu me submeti, para que a verdade do evangelho permanecesse em vós. A primeira vitória que o evangelho tem é que o evangelho vence a religiosidade.
religiosidade. O Evangelho vence a religiosidade. Paulo estava então entre os líderes da igreja de Jerusalém. Paulo estava na sede do judaísmo. Paulo estava no meio do problema. E ele leva um grego, Tito, que não era circuncidado, no meio de homens que acreditavam que a circuncisão era a marca da salvação, como Deus chamou Abraão lá e disse que deveria de circuncidar todos aqueles que fossem povo de Deus. E agora Jesus Cristo vem, ressuscita, sobe aos céus. Paulo está pregando a mensagem que Jesus o manda pregar, e ele começa a ter alguns empecilhos. E ele, de maneira muito inteligente, leva Tito. E ele vai dizer assim, olha, ele escreve para os irmãos em Gálatas: eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei por que os homens que estão aí estão mandando circuncidar a galera toda. Sendo que aqui em Jerusalém, os próprios apóstolos que estão aqui comigo, homens que andaram com Jesus, nem sequer comentaram que Tito era grego, não era circuncidado e deveria se circuncidar. Aqui nem se falou desse assunto. O apóstolo Paulo está querendo dizer que, como os apóstolos realmente conheciam o verdadeiro evangelho vence a religiosidade. Paulo sabia que a salvação não vinha por uma obra da carne, mas sim por uma mudança de coração. E aqui fica claro para nós: se Tito não foi constrangido a circuncidar-se, Deus não deseja de nós nenhuma atitude externa para a salvação, mas sim transformação do coração. O cristianismo é uma religião que trata do coração. Isso significa que o nosso Senhor Jesus alcança adúltero, prostitutas, mentirosos, homossexuais, como diz o outro lá, mulheres sexuais. O nosso Senhor Jesus alcança qualquer pessoa, tatuagem, sem tatuagem, etíope, branco, moreno, não interessa. O que interessa é a mudança do coração. Eu estou falando para a salvação, não estou falando pós-salvação. Pós-salvação, aí o assunto é santificação. Mas antes da salvação, o assunto é regeneração. É obra do coração. E essa obra do coração é o que Paulo chama de circuncisão espiritual. Jesus faz o corte, não é no prepúcio da genitália. Jesus faz o corte no coração do homem. E quem nunca foi cortado no coração pelo bisturi do Espírito Santo, essa é bonita, hein? Quem nunca foi cortado no coração pelo bisturi do Espírito Santo, ainda vive apegado à religiosidade. Ainda vive emaranhado na religiosidade. Tito não foi nem constrangido, e a ideia é: judeus e gentios são aceitos por Deus no mesmo termos. Todos são aceitos na fé em Jesus Cristo. Não há discriminação no Evangelho, porque aos pés da cruz o terreno é plano. Você é judeu? Você é grego? Você é romano? Brasileiro? Não interessa. Você crê em Jesus? Creio. Você está salvo. Mas o que eu preciso fazer? Nada. Você crê em Jesus? Creio. Você está salvo. Eu costumo dizer que o Evangelho é tão simples, mas tão simples que às vezes ele é até confuso. Tão simples que ele é. Simples, direto. E aí Paulo vai dizer: agora, por que eles estão mandando fazer isso aí? Ele vai dizer no versículo 4: porque tem alguns homens, a nova tradução da linguagem de hoje pegou muito bem a tradução, chama eles de espiões, se entremeteram no nosso meio para espreitar a nossa liberdade em Jesus e nos trazer de volta à escravidão. Gente, a religiosidade faz isso, os falsos profetas fazem isso, eles se espiam a nossa liberdade para nos escravizar. Mas foi para a liberdade que Cristo Jesus nos libertou. Então ele fala: olha, eles estão mandando vocês correrem de mim, mas eu, pela palavra de Deus, digo a vocês: corram desses homens, pois eles são espiões do nosso meio. O que Paulo está dizendo é o seguinte: esses falsos profetas não são ovelhas e nem fazem parte do corpo de Cristo. Eles estão aqui como penetras, e eles querem o mal de vocês. É isso mesmo, gente. O falso profeta quer o mal de você, ele não quer o seu bem. O ladrão de João 10 não é o diabo. Se você der uma lida em João 10, Jesus vai dizer: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Se você der uma olhada no contexto, Jesus não está falando do diabo. Jesus está falando dos líderes religiosos, especificamente dos fariseus. Ele fala: eu sou a porta, quem entra por mim encontra a pastagem, mas o ladrão não. Ele entra pelos fundos, ele quer roubar, matar e destruir. São servos de Satanás. E agora Paulo vai dizer:
se Tito fosse ter que se circuncidar, a gente ia ter problema. Porque se Tito tivesse que ser circuncidado, o Evangelho perderia. E o apóstolo Paulo vai dizer, e nem por uma hora sequer eu cedi para que o Evangelho permanecesse convosco. Eu vou te falar uma coisa. Você tem que tomar cuidado com qualquer coisa que corrompa a mensagem do Evangelho. Por menor que ela seja, e por mais bonita que ela pareça ser, você deve ter que ficar firme sempre. Igual o apóstolo Paulo falou, eu não cedi, nem num momento sequer, por causa do Evangelho. Quando a gente começar a ceder para agradar pessoas, o Evangelho deixa de perder o efeito que ele tem. E aqui então temos algumas lições. Primeiro, todos são aceitos pela fé e não por herança religiosa. Segundo, existem homens que querem roubar a liberdade cristã. Então cuidado com eles. Terceiro, nada por menor que seja pode triunfar sobre o Evangelho de Jesus. Não abra exceções e nem precedentes para o gosto de ninguém, nem para acalmar a situação, nem satisfazer a religião. O Evangelho é a fé em Jesus Cristo. João Calvino dizia o seguinte: precisamos resistir com vigor aos inimigos astutos que espreitam a nossa liberdade. As obrigações vinculadas ao amor ao próximo nunca devem ser prejudiciais à fé cristã. Se a gente tem que abrir mão do Evangelho por amar ao próximo, ele está querendo dizer o seguinte: tem alguma coisa errada no que você chama de amor. Porque a fé vem primeiro do que o amor. O Evangelho vem primeiro do que amar. E preservar o Evangelho é amar o próximo. Ainda que pareça que a pessoa não está sendo amada, você preserva o Evangelho. Eu já vivi em embates familiares que ou eu defendi o Evangelho, ou eu cedia para parentes, opiniões de parentes. E vivi problemas seríssimos já. Problemas seríssimos. Não vou contar aqui, no meu caso, mas já vivi problemas sérios em casas de parentes. Às vezes estavam fora de casa e surgiu um assunto e a pessoa queria que eu defendesse um certo princípio que não é bíblico. Eu falei, eu não concordo com isso. E a pessoa ficou extremamente magoada comigo e eu vivi alguns problemas na semana assim que me deixaram bastante chateados. Fiquei uma semana assim com sofrimento na casa dos outros, que não é moleza. Mas a gente não pode ceder porque alguém quer. O Evangelho vem primeiro. Então, a primeira vitória do Evangelho no texto: venceu a religiosidade. E a segunda e última vitória do Evangelho no texto, versículo 6 até o 10. Eu gostaria que os irmãos pudessem ler comigo, pelo menos, o versículo 6. Vamos juntos? E quando aqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada lhe acrescentar. o Evangelho vence a religiosidade. Tito não foi obrigado a circuncidar, mas a segunda e última vitória do Evangelho aqui que Paulo vai dizer é que o Evangelho vence cargos e poderes de homens. O Evangelho vence homens. O Evangelho vence figurões. O Evangelho vence pessoas importantes. O Evangelho vence poderosos. O Evangelho está acima de todo mundo, porque o poder não está nos homens, o poder está no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não está no pregador, o Evangelho está em Deus. O poder não está no pregador, o poder está no Evangelho de Deus. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer de que com o debate com os judaizantes ele venceu, e com os apóstolos ele venceu. João Calvino vai dizer aqui que no governo do mundo há lugar para distinção de classes, há poderosos e pobres, mas no reino espiritual de Cristo a distinção assim nunca deve ter lugar. Nosso Senhor Jesus Cristo diz que no reino do mundo os maiorais governam sobre vocês, mas no meu reino não é assim. Quem quiser ser o primeiro, que seja o que serve. Quem quiser ser o maior, seja o que serve. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Paulo vai dizer no versículo 6, e alguns outros aqui, até entre parênteses, algumas palavras: a aparência dos homens e a graça que me foi dada. Aqui, irmãos, de maneira nenhuma Paulo está diminuindo a autoridade dos apóstolos. Paulo não está tirando a dignidade dos apóstolos. Não é isso que ele está fazendo aqui. O que Paulo está fazendo aqui é o seguinte: é que ele está dizendo que aquela igreja estava se importando tanto com a aparência dos apóstolos, com o poder dos apóstolos, com o cargo dos apóstolos, tanto que ele precisa abaixar a bola dos apóstolos naquele momento e fazer com que aquela igreja volte os olhos para Jesus. Quem é Paulo?
Quem é Pedro? Quem é Tiago? Quem é João? Quem sou eu? Quem é você? Nós não somos ninguém. Cristo é tudo em todos. Ele age e reina sobre todos. E aqui Paulo vai dizer, olha, eu preguei para aqueles homens que pareciam ser de maior influência. O que é que ele está querendo dizer? Homens que de fato são a coluna da igreja, mas ele está falando, eles pareciam ser uma influência, mas eles não me acrescentaram em nada. Porque Deus não vê a aparência dos homens. E quando ele está dizendo que aqueles homens não acrescentaram em nada, é que eles não colocaram mais nada no evangelho que Paulo pregou. Ele falou, esses homens são tão importantes assim? São nada. Eles ouviram a palavra que eu preguei e eles se submeteram à palavra que eu preguei. Nem eles, que são tidos por tão importantes, acrescentaram alguma coisa à minha palavra. Eles abaixaram a cabeça e renderam glórias ao evangelho de Jesus. Vocês é que estão idolatrando esses homens. Eles são humildes, porque Deus não vê a aparência dos homens. O evangelho vence cargos e poderes de homens. Ainda que homens idolatrem outros homens, o evangelho está acima de toda essa idolatria. E pouco importa quem está falando, porque no final somos todos vasos de barro. O tesouro é que vale a pena. O vaso quebra, Deus pega outro, o tesouro permanece. Na verdade, a minha oração é que quando o vaso quebrar, o Senhor refaça ele, não pegue outro não. Refaça ele, continue com a gente pela misericórdia e pela graça dele. Aqueles homens, sem dúvida, eram importantes, mas não eram tão importantes a ponto da igreja ver eles como colunas da igreja. Eles eram importantes, mas nem tanto assim. Nenhum figurão da época acrescentou algo ao evangelho. E aí, no versículo 8 e no versículo 9, o apóstolo Paulo vai dizer, e sabe uma coisa mais? O trabalho que eu tenho não vem da mão de Pedro e de Tiago e João, não. Olha o que ele vai dizer no versículo 8. Aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou em mim. E no versículo 7 ele vai dizer, quando viram que o evangelho da incircuncisão me foi confiado. Aqui o apóstolo Paulo agora vai dizer o seguinte, olha, vocês estão achando que eu dependo de Tiago, Pedro e João para pregar a palavra? Eu não dependo não, porque não foi eles que me chamou para o evangelho. O evangelho não é deles. Quem me chamou foi Deus. E eu presto minha honra, minha vida ao Senhor Deus. E eles viram, aqueles homens viram, que Deus me chamou para o evangelho da incircuncisão. E chamou Pedro para o evangelho da circuncisão. O que Paulo está dizendo aqui agora é o seguinte, não existem dois evangelhos, existem um só, mas as aplicações desse evangelho são diferentes. Envolve contexto, envolve época, envolve cultura. Eu estou indo pregar para gregos, não vou exigir dos gregos circuncisão e abstinência de alimentos. Não, tudo tendo recebido com ações de graça é santificado. Glória a Deus por isso. Hoje nós estamos aqui comendo docinho de barriga com a glória de Deus, com linguiça de porco, bom demais, né? Agora, para os judeus, essa transição estava um pouco complexa. Então Deus chamou Pedro para pregar para os judeus e capacitá-los. É isso que Paulo está falando. Eu fui para os gregos, Pedro foi para os judeus. Mas o que nós pregamos é a mesma coisa: fé em Jesus Cristo. Se os judeus ainda querem permanecer na circuncisão e algumas coisas, deixa que por um momento eles participem com isso. Mas é coisa deles, dos judeus. O judaísmo está acabando, está entrando o cristianismo. Nessa transição, a gente aceita essa coisa. É o que Paulo disse: fiz de fraco para algum fraco, fiz de forte para algum forte. Vamos esperar, vamos ter paciência. Agora, não vamos dizer que o judaísmo é que salva, porque quem salva é Jesus. Então os judeus não vêm aqui falar para os gregos que eles têm que se circuncidar. Não, peraí, você quer circuncidar? O problema é seu. Mas não vem com a minha galera no meio dessa bagunça não, não. Agora, Pedro foi para lá, Pedro está pastoreando aquela galera, eu estou pastoreando os outros. E os apóstolos viram isso. Ele está dizendo assim, quando eles viram que foi Deus que me deu, eles foram obrigados a dizer: Paulo, toma aqui a destra da comunhão conosco. Eles estão falando, tu és apóstolo como nós. E a igreja de Gálatas, que então não estava dando moral para Paulo, agora é obrigada a dar, porque os próprios apóstolos estão dizendo: gente, pode receber Paulo aí, porque ele é apóstolo, assim como todos nós. Jesus também o chamou. O evangelho dele é o evangelho da verdade. Recebam Paulo, pois ele é um excelente pregador e ele é fiel a Deus. Aqui a lição para nós é: homens são canais e nada mais. Uma igreja que estava duvidando do evangelho, porque começou a dizer: ah, mas me disseram que Pedro não crê nisso. O problema é de Pedro. O que a Bíblia diz?
É isso aí. Fique com a Bíblia. Descarte Pedro. Ah, mas o meu pastor não diz isso. Problema do seu pastor. Vai ler na Bíblia. A Bíblia falou diferente do seu pastor? O seu pastor está errado. Ah, mas o meu líder falou que é problema do seu líder. Fala para ele, meu filho, deixa eu te falar um negócio. Você na minha vida não me ensina mais, porque você fala nada com nada. A Bíblia não está dentro dos padrões. Ou você muda para a Bíblia, ou eu saio fora daqui, ó. Estou caçando fora. É isso que Paulo vai dizer agora. A estratégia é que Deus alcançasse em todos os lugares. Um foi para um lado, o outro foi para o outro, mas todos estavam lá fazendo a obra de Deus. E aí Paulo então recebe uma palavra final do versículo 10 dos apóstolos. E não se esqueça dos pobres. Eu acho que esse versículo aqui ele fecha tanto, ele parece estar fora de lugar, mas na verdade ele fecha com chave de ouro. Porque Paulo vai dizer, olha, eu tenho pregado o evangelho da fé e da graça. E esses homens estão dizendo que eu não tenho feito isso. Que na verdade estão dizendo que a salvação não é assim, a salvação é por outro modo. Eu vou continuar pregando o evangelho da fé e o evangelho da graça, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Nós não podemos esquecer dos pobres. Aqui existem dois detalhes. O primeiro deles é que o apóstolo Paulo está falando assim: vocês estão dizendo por aí que eu estou querendo roubar dinheiro do povo, por isso que eu prego o evangelho da graça. Deixa de ser burro. Eu vim para Jerusalém para trazer dinheiro para os pobres. Vê bem se eu estou querendo dinheiro de vocês. Ele, em outros lugares, ele disse: eu construo tenda, que eu não quero depender de ninguém, gente. Eu não quero ser bênção de ninguém, eu quero pregar a palavra. Eu não quero dinheiro de ninguém. Eu quero pregar o evangelho de Jesus. E tudo que eu estou recebendo de vocês, eu estou dando para os pobres. E eu vou me esforçar por fazer. E a segunda mensagem é a seguinte: o evangelho de Jesus, o verdadeiro evangelho, ele está intimamente ligado com a obra social. Eu não estou falando de missão integral. Eu estou falando de integralidade da missão. É o evangelho todo, para o homem todo, em todos os lugares. É o que foi definido no Pacto de Lausanne muitos anos atrás. O evangelho que nós pregamos é um evangelho de amor. A gente fala e a gente age. Como diz o livro de Tiago, que a fé sem obras é morta. Você vai pregar para alguém, você tem que falar de Jesus, mas você tem que mostrar Jesus para essa pessoa. E você mostra Jesus amando. A vida social anda de mão dada com a qualidade do evangelho. Quando nós falamos de Jesus, nós também temos que mostrar Jesus para as pessoas. O evangelho todo, para o homem todo, em todos os lugares. A importância disso aí. Irmãos, para encerrar com algumas aplicações para nós aqui. Primeira delas, eu gostaria de falar com você. O evangelho tenta ser vencido por muitas religiões. E eu gostaria que você prestasse atenção no evangelho, mais do que na religião. Tome cuidado. Segundo, Deus levanta homens para avançar no seu reino. Deus dá sabedoria e ousadia para esses homens. Paulo foi parar lá em Jerusalém. Ele nem sabia que ele ia ter esse tipo de discussão lá. Talvez ele até sabia. Mas ele foi por outra causa, ajudar os pobres. Quando chegar lá, ele está pronto para defender o evangelho. O evangelho vence a religiosidade, pois todos são aceitos pela fé em Jesus. A religiosidade é uma maneira de homens escravizarem pessoas e roubarem a liberdade que Cristo te deu. Fuja da religiosidade, ela sempre escraviza, Jesus liberta. Religiosidade é uma coisa, espiritualidade é outra. Os homens te prendem pela religiosidade, Jesus te liberta pela espiritualidade. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Deus quer te fazer livre. Livre para ser escravo dele. Você não precisa ficar preso à religiosidade. A religiosidade, irmãos, ela não pode vencer nas nossas vidas e nem o poder do Evangelho. Analise-se. O que eu estou querendo falar para você agora é o seguinte: nós estamos numa igreja presbiteriana de tradição de doutrina reformada. E infelizmente existem muitos de nós que carregamos uma herança doutrinária que às vezes é inimiga do Evangelho de Jesus. Outros de outras denominações vêm carregados de princípios religiosos que são inimigos do Evangelho de Jesus. Existem algumas coisas que passam na nossa cabeça que são inimigos do Evangelho de Jesus. A gente precisa se libertar de culturas religiosas. Ah, mas tem que fazer isso, ah, mas tem que fazer aquilo, ah, mas tem que fazer aquilo outro. Ah, se eu orar de noite, ah, se eu orar no monte. Gente, a gente precisa se libertar de algumas religiosidades. Eu oro no monte, eu oro em casa, o importante é que eu ore. Se eu dou dízimo para alguém ver, ou se eu deposito na conta da igreja sem ninguém ver, o importante é que eu contribua. Mas eu preciso me libertar das parafernálias da religião. Que eu vou
liberta dessa religião. Quinta-noite, como é que funciona, como é que é, não tem ninguém com a gente, eu não vou no culto. Liberta dessa religião. A gente precisa se libertar das nossas religiosidades, porque o Espírito Santo do Senhor trabalha onde tem liberdade espiritual. Deus nos chama a sermos libertos. O Evangelho vence homens poderosos, o Evangelho está acima da aparência de homens. Gente, a igreja evangélica do século XXI idolatra homens. Idolatra homens. Eu fico assustado e abismado com tantos títulos que surgem por aí. Cada dia surge um título novo na fé cristã. Pastor estava bom. Aí de pastor subiu para bispo. De bispo subiu para apóstolo. Para apóstolo subiu para pai apóstolo. De pai apóstolo, agora logo aparece vice-deus. Não demora a aparecer, sabe mais o que. E sabe qual é o problema? Esses homens se intitulam essas coisas. E o povo, pastor, o povo gosta. Gente, você não pode participar desses movimentos. Você não pode aumentar o ego desses caras. Não pode ser contrário à fé cristã. É contrário à fé cristã. O Evangelho é um e o Senhor é um. Todo lugar que existe muita aparência de homem, falta qualidade da imagem de Deus. O apóstolo João Batista, que não era apóstolo, mas era um grande missionário, ele disse que ele cresça e eu diminua. E o que a gente está vendo por aí é completamente o contrário. E me perdoa, mas a culpa de tudo isso é dos crentes, que vão lá amaciar o ego dessa galera, vão lá dar dinheiro para eles, vão lá passar a mão na cabeça dele, vão lá fazer fila para que a toalha suada dele seja passada na sua cara. Além de ser um absurdo teológico, é nojento. Meu irmão, corre disso. Tem misericórdia de Deus no seu coração e firma no Evangelho. Para de ficar seguindo essas loucuras. Que Jesus cresça. Outra coisa, meus irmãos, quem chama é Deus, quem vocaciona é Deus, quem opera é Deus. Homens são detalhes. O Evangelho é o mesmo, as aplicações que variam. E aí eu queria falar uma coisa aqui para você, para encerrar. A igreja evangélica precisa estar atenta aos novos contextos e à nova geração que vem surgindo. Nós pregamos o mesmo Evangelho, mas às vezes a nossa religiosidade congela a gente, que a gente não consegue pregar o Evangelho para a nova geração. A nova geração precisa de Jesus. O Evangelho é o mesmo, o contexto e as aplicações que são diferentes. Não vamos obrigar os tatuados a tirar as tatuagens, porque a tatuagem não leva nem para o céu nem para o inferno, é detalhe. Não vamos obrigar os roqueiros a se libertar do rock and roll. Não vamos obrigar as pessoas a se libertarem das suas vidas. Nós queremos primeiro colocar Jesus na vida delas, depois Jesus vai fazer a obra. A gente precisa se libertar dessa religiosidade. A gente olha para pessoas e a gente faz assim: na minha igreja, eu acho que isso aí não vai não. Sangue de Jesus tem poder. Irmãos, abre os seus olhos. Os campos estão prontos para a ceifa. Que o Senhor chama trabalhadores para a seara. Nós só pregamos. Eu vou terminar com essa frase: que a nossa missão seja levar pessoas aos pés de Jesus e deixá-las com Jesus. Que Jesus nos ajude em nome de Jesus. Senhor, eis a tua palavra diante de nós. Ó Deus, firma os nossos passos no teu Evangelho. O Evangelho da graça, o Evangelho da fé, o Evangelho do poder. O Evangelho onde o Senhor Jesus é o centro e Deus é o astro. O Evangelho onde o protagonista é o nosso Salvador e não o pregador. O Evangelho, Deus, onde o pecado não é colocado mais alto do que a graça. O Evangelho, Deus, onde o dinheiro não é colocado mais precioso que o sangue do nosso Salvador. O Evangelho onde nós nos movemos, existimos e dependemos do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, portanto, Deus, arranca de nós toda a nossa herança cultural, a nossa parafernália religiosa, e que o Evangelho possa vencer sobre a nossa religiosidade, vencer sobre os nossos títulos, os nossos nomes, as nossas doutrinas, as nossas igrejas, para que sejamos todos servos fiéis daquele que reina pelos séculos dos séculos. Amém.